Nós estabelecemos um cronograma para as entrevistas e, naturalmente, logo após o intervalo, a gente vai conversar com o primeiro dos candidatos a prefeito do município de Campo do Brito. Lembrando que todos eles foram convidados, devidamente convidados por este programa, pela produção do programa. E o primeiro será Antônio Carlos, do PMN. Ele conversa conosco logo após o intervalo comercial. Aguarde um instante só. Olá, muito bem, já estamos de volta com o Itnet Notícias Dia. E olha, agora eu tenho mais um recado para você. Caro telespectador e internauta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal YouTube TV Itnet. Esse mesmo no qual está sendo realizada essa transmissão, você está nos assistindo. Não esqueça de se inscrever agora mesmo, ativar o sininho das notificações, deixar o famoso joinha e, naturalmente, enviar o link para toda a família. Manda mesmo para toda a família, tá certo? Vou te dar 10 segundos para que você possa fazer isso. Muito bem. Agora, a gente vem para cá, para a entrevista. Nós gostaríamos de lembrar mais uma vez que estabelecemos um cronograma para as entrevistas que faremos aqui. A partir de hoje, nosso primeiro entrevistado já se encontra conosco aqui nos estúdios da IT TV, né? Ele irá conversar conosco sobre a sua candidatura, naturalmente, e nós estabelecemos algumas regras que serão aplicadas a todos os candidatos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que cada pergunta terá 3 minutos para que o candidato possa dar a sua resposta. Isso vale para todos os candidatos. Nós teremos aqui uma rodada de 4 perguntas que nós selecionaremos através de sorteio aqui na nossa urna. Posteriormente, no segundo bloco, teremos 2 perguntas político-partidárias, que nós também faremos ao candidato. E para fechar, teremos 2 perguntas que serão retiradas das lives, da live que nós estamos fazendo, os nossos internautas que estão participando. Então, nós escolheremos 2 perguntas e essas também serão feitas ao candidato. O candidato Antônio Carlos, que já se encontra conosco aqui nos estúdios da IT TV. Eu gostaria de cumprimentá-lo. Candidato Antônio Carlos, é um prazer muito grande tê-lo aqui no Itnet Notícias Dia. Boa tarde. Boa tarde. O prazer é todo nosso de estar aqui, né, tendo uma grande oportunidade de uma programação jornalística de grande audiência. E quero até aproveitar para parabenizar, né, o patrono dessa instituição, como também os profissionais. É um estudo belíssimo, vocês estão de parabéns. Muito bom estar aqui, tendo uma oportunidade de falar do porquê e para que estamos como candidato a prefeito de Campo do Brito. Bom, o senhor deve ter entendido o regulamento, né? O senhor terá 3 minutos para responder cada pergunta que nós fizermos. São 4 perguntas nesse primeiro bloco, que serão sorteadas. A gente vai sortear aqui na urna. E, posteriormente, no segundo bloco, teremos mais 4 perguntas, sendo 2 que nós faremos de cunho político-partidário e 2 perguntas dos internautas através da nossa live. Entendeu perfeitamente? Ok. O senhor terá 3 minutos, não mais que isso. É importante que esse tempo seja respeitado. Tá bom, candidato? Ok, querido. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer o primeiro sorteio. Vamos saber qual a primeira pergunta que o nosso candidato Antônio Carlos irá responder nessa primeira entrevista no Itnet Notícias Dia. Candidato, a pergunta é sobre o tema educação. O Conselho Nacional de Educação, o CNE, aprovou na última terça-feira a validade do ensino remoto até dezembro de 2021. Após os 6 meses de suspensão das aulas presenciais, né, pela pandemia do coronavírus. Todos sabem que o coronavírus suspendeu realmente as aulas em todo o Brasil. Em razão dessa suspensão e dentre as mudanças que ocorreram, há a possibilidade que os estados e municípios optem pela fusão de anos letivos de 2020 e 2021, a junção dos 2 anos por meio da adoção de um contínuo curricular de 2 anos, na educação básica especialmente. Como o senhor Antônio Carlos, candidato a prefeito do município de Campo do Brito, irá enfrentar ou pretende enfrentar
essa situação na educação por conta da pandemia, se eleito for? Então, nós lamentamos, né, o momento que estamos vivendo diante desse coronavírus e o prejuízo que foi causado aos alunos, né, e também, por que não dizer, aos professores. Entendo que toda a possibilidade de resgatar, né, esse tempo perdido em que todos estiveram parados em toda a esfera da educação é de suma importância, né, que se crie todos os meios e métodos possíveis para conseguir, assim, estabilizar, regularizar a condição de ensino de cada aluno. A partir daí, né, a única forma de contornar essa situação, consequentemente, nasce aí, inicia aí, através do estudo, como está sendo programado, de forma virtual. É preciso que se tenha um entendimento de que o coronavírus ele é real, ele existe, tem que ter realmente os cuidados devidos, como tem sido assim, passado para toda a sociedade brasileira, os municípios não é diferente. Às vezes as pessoas procuram se distrair um pouquinho, porque quando o problema vai deixando de ser divulgado com mais intensidade, com a gravidade que estava, o povo começa a relaxar um pouco, abrir a guarda. E a tendência é, quando passar essas eleições, com certeza, nós vamos ter alguma retração em relação ao andar da carruagem que aí está. Consequentemente, então, se assim permanecer, nós entendemos que meios tipo, né, através do meio virtual, deve ser mantido, que é o que deveria ter acontecido e não ter parado 100% como parou. Por que aconteceu isso? Foi porque o Brasil e os municípios foram pegos de surpresa? Não, já se vinha falando sobre o assunto. A questão não se prepararam, achando que seria uma coisa breve, né? E assim foi se alongando os meses e o prejuízo é notório. Se o país e os municípios, né, que advêm do país, do Estado, o incentivo para passar assim a continuar o ensino através dos meios virtuais, como aí eles estão agora trabalhando, consequentemente não teríamos perdido praticamente um ano letivo. Então a gente entende que deve ser adotado meios semelhantes a esse, se a pandemia ela permanecer do jeito que está aí, tem que se tomar, não tem outra alternativa a não ser essa. O que não pode é estar os alunos sem aula. Bom, eu gostaria de aproveitar esse momento só para lembrar que o candidato Antônio Carlos, ele já foi candidato a prefeito do município de Campo do Brito no ano de 92, né? Como pré-candidato a prefeito do município britense, agora ele também já foi candidato a deputado estadual, deputado federal, e em 96 se elegeu vereador pela primeira vez, no ano de 96, e exerceu o cargo de vereador até o ano de 2000. Agora, coloca à disposição o seu nome para candidatar-se a prefeito. A gente tem mais uma pergunta. Vamos fazer o sorteio aqui, candidato. Mais uma pergunta nessa entrevista com o candidato Antônio Carlos, do PMN, lá de Campo do Brito, e é sobre assistência social, um tema bastante delicado, haja vista que a gente sabe que a situação econômica do país ela não é das melhores e as classes mais carentes, embora exista aí uma forma de tentar camuflar por parte de alguns governantes, a gente sabe que a faixa de pobreza, ela realmente é assustadora. Mas a pergunta é exatamente sobre esse tema, eu gostaria que o senhor respondesse em 3 minutos. Embora alguns governantes tentem maquiar a realidade, sabemos que a faixa de pobreza no Brasil ainda ocupa níveis elevados. Qual a política de enfrentamento a este problema, visando beneficiar as camadas mais carentes, inclusive com programas sociais locais e não apenas dependendo de recursos do governo federal? Olha, eu vejo essa questão com muita preocupação. Por quê? Porque cria-se uma conotação, né, de um povo, é como dizia Luiz Gonzaga, né? Da esmola você vicia e humilha o cidadão. Então, você classifica como esmola a forma de fazer o social do seu município, eu classifico como uma forma de humilhação. O nosso município ele precisa de buscar outros meios e métodos para ir sanando aos poucos esse índice altíssimo de pessoas que necessitam e carecem da assistência social. Para que a gente tenha uma política
né, que venha beneficiar o cidadão britense na geração de emprego e renda, na movimentação, como falar posteriormente, da agricultura do nosso município. Se assim fizer, muita gente vai deixar de precisar da assistência social. Mas no projeto de assistência social, né, de forma digna, nós pretendemos criar uma quase Bolsa Família, né, uma forma de incentivo mensal. Já teve no passado em Campo do Brito, muda-se os nomes, R$70, me parece que R$80, e no momento ela não está acontecendo. O município ele pode ver as pessoas mais carentes, carente realmente, comprovado, né? Cadastrar essas pessoas e fazer assim uma doação mensal, né, como um auxílio que está acontecendo agora, no mínimo aí de R$100. O município pode tirar aí, vamos dizer que 100 famílias, essa é a nossa ideia, para atender e amenizar. Outra coisa, dentro dessa linha de pensamento, aí entra no trabalho social, né? Nós temos um projeto para que as pessoas que estão desempregadas há um ano não paguem IPTU. Nós temos um projeto de cortar 50% da taxa de iluminação de rua do nosso município. Então, tudo isso vai desencarecer para quem está desempregado há um ano, quem sabe 2 anos, que não tem perspectiva de emprego e que nada tem sido feito para acabar com a miséria do nosso município. Eu entendo que o povo não precisa estar na porta da assistência social, lá buscando uma cesta básica ou coisa do tipo. Não, deve ser tratado com respeito um povo carente do nosso município, criando um auxílio, aí um mínimo de R$100, que ele vai lá no banco e já está lá todo mês o seu dinheiro até que ele venha não precisar mais desse auxílio. É uma das nossas ideias, nesse meio social. Porque a gente observa muita gente sendo humilhado e reclamando. Eu tenho andado no campo e tenho observado. É uma humilhação tremenda a forma de fazer a política social do nosso município. Tem que se mudar. Se é para ajudar, vamos ajudar dignamente. Agora, é preciso que se trabalhe a geração de emprego e renda no campo e na cidade. Quando isso acontecer, o nosso índice vai diminuir. Campo do Brito, há alguns anos atrás você não viu uma pessoa pedindo esmola. Hoje você vê, né, através das pessoas que usam drogas e daí por diante fica nas portas um número reduzido, certo? Mas tem que acabar com isso, tá bom? Isso, a única forma de acabar é gerando emprego e renda. Acabou o tempo para essa resposta. Mais uma pergunta. Obrigado, candidato. Nós temos aqui mais uma pergunta, vamos a ela. No esporte. Maravilha. Sem dúvidas, o esporte é uma forma de inclusão social e o estímulo à sua prática, independente da modalidade, representa mais saúde para a população. O que de fato é necessário e pode ser feito pelo esporte no município, bem como para motivar a população a praticá-lo, candidato? Pronto. Campo do Brito, eu tenho sido cobrado nas ruas da nossa cidade há muito tempo, 2 coisas. Uma rádio e um time de futebol. E o pessoal sempre cita São Domingos como uma cidade menor do que Campo do Brito e que chegou a conquistar tudo isso. As brigas internas levou com que os nossos times, que eram 2, né, Britense e Grêmio, time tradicional, acabasse se acabando, né? Se acabou os dois times de futebol. Há torneios, né, internos que fica por ali mesmo e a coisa não desenvolve profissionalmente. Nós temos um desejo, e se Deus e o povo entenderem o nosso projeto, de defender um esporte com muita intensidade. É um desejo nosso, independe dos resultados das eleições. No ano que vem, já temos uma reunião marcada para quinta-feira com o pessoal da área para discutir a possibilidade da gente já começar, quem sabe, o ano que vem, disputar uma 2ª divisão. Esse é um desejo nosso. O município precisa participar, né, de forma integral em todos os segmentos desportistas do município, para que o município atraia turista, né, vai movimentar a massa e vai gerar, com certeza, satisfação, realizações e também, por que não dizer, vai render, né, financeiramente para o município. A gente precisa, a nossa ideia, o nosso propósito e o nosso projeto é trabalhar junto com o pessoal que ama o esporte, como nós amamos também o esporte, e investir. O município precisa investir nas escolinhas de futebol do nosso município. O município precisa investir na reconstrução do campo que está lá com o muro caído e abandonado, desprezado.
Não importa quem está no controle, se é da oposição ou da situação, importa que o campo é de Campo do Brito, que os times são de Campo do Brito e que precisa ser dado incentivo pelo município de forma que venha a haver um campo organizado e um futebol maravilhoso, profissional do nosso município. Nós vamos investir com certeza tempo, atenção, dedicação, vamos estar correndo atrás também das iniciativas privadas para que possa somar com o município, para que a gente possa ter esporte lá em todas as áreas, em todos os segmentos, se basquete, se vôlei, o próprio futebol, futebol de quadro, futebol de areia, tem que haver uma grande movimentação em torno disso. Nós temos projeto para isso. Consequentemente, vamos procurar, junto com o pessoal que ama o esporte, que estão tudo lá injuriado, revoltado, com o abandono que fizeram, né, para com o esporte Campo do Brito. Complexo integral, não existe mais campo nem de areia, nem de grama, está lá jogado as taças. Então, é preciso uma política pública. O senhor tem 10 segundos. Em torno do esporte, que venha revitalizar o esporte do nosso município e que a gente possa ter um time profissional no nosso município para disputar o estadual e, quem sabe, por aí sucessivamente. Obrigado, candidato. Eu gostaria somente de lembrá-lo que o nosso cronômetro fica ali no monitor. O senhor pode acompanhar, porque o senhor vai monitorando o seu próprio tempo para poder responder, né, de forma condizente. Né? Vamos a mais uma pergunta antes do intervalo comercial. Essa fecha o primeiro bloco. Essa pergunta fecha o primeiro bloco, a primeira rodada de perguntas. E essa é no campo do meio ambiente. Candidato Antônio Carlos, do PMN. Sabemos que o consórcio do lixo surgiu como forma de solucionar o problema dos lixões na região. Entretanto, os resultados apresentados ainda não são aqueles esperados pela população. Que tipo de política efetiva ambiental o senhor pretende implementar para acabar com o acúmulo e eventuais queimadas de lixo e dar uma destinação adequada aos resíduos? O que nós precisamos para mudar essa história do lixo em Campo do Brito é fazer um trabalho educativo, né, para que a coleta seletiva ela realmente aconteça de maneira voluntária pela própria sociedade. É preciso que a gente crie, né, um órgão dentro dessa linha de pensamento onde a gente possa criar a possibilidade, e aí alguém vai dizer, está falando, mas está falando de coisas que é um sonho. Não é um sonho, não. A possibilidade de se criar, tá certo? Uma forma de reciclar esse lixo que vai estar gerando emprego, tá certo? E vai também estar cuidando do nosso meio ambiente. Nós temos observado que a serra tem sido o depósito de lixo do nosso município. E ficam lá fazendo aterro, porque é o mínimo que pode fazer. Agora, imagine, se a gente cria ou incentiva, né, a uma cooperativa que venha criar, formar ali uma forma de trabalhar reciclando esse lixo, tá certo? Vai gerar emprego, né? Vai ter um destino certo, vai parar de poluir as nossas terras, né? Ou seja, a serra e daí por diante, e vai causar um impacto positivo para o nosso município. Agora, está faltando políticas públicas em todas as áreas do nosso município, e nessa não é diferente. Nós temos observado que toda a ação dos prefeitos que têm passado por Campo do Brito, nos últimos 40 anos, um faz mais reforma, outro faz menos, um faz mais calçamento, outro faz menos, e se contentam com isso. Uns pagam em Deus o salário, outros não pagam, e se contentam com isso. Esquece da política pública, né, nessa área, nunca houve em Campo do Brito. Havia um amigo do PT que sempre cobrava. Calou, silenciou, né, que era Carlinhos. Então, acho que ele está contente com o que está vendo e, diante disso, nunca foi feito um projeto que viesse tratar da reciclagem do lixo do nosso município. Nós temos essa ideia e, se Deus, pela misericórdia dele, nos der essa condição e o povo de Campo do Brito, vamos reunir, né, parte da sociedade que tem interesse no assunto, vamos discutir um projeto onde a gente possa realmente instalar, tá certo? E colocar em prática esse trabalho de coleta seletiva feita de forma organizada, tá certo? Onde esse lixo ele possa ser tratado de forma diferente e que assim a gente possa gerar emprego para as famílias carentes e cuidar nosso lençol freático e da nossa cidade e manter um ar
limpo, né, um ar puro, para que todos possam respirar livremente. Esse é o nosso propósito nessa área. Eu entendo que, se houvesse políticas públicas 10 segundos, candidato. em cima, né, desse propósito, nós teríamos hoje um município com mais tranquilidade, assim vamos dizer, sem poluição, numa serra, onde é um dos pontos turísticos do nosso município. Obrigado, candidato. Bom, assim a gente encerra o primeiro bloco, né, a primeira rodada de perguntas. Foram 4 perguntas que foram selecionadas, né, dentre várias perguntas que nós elaboramos, né, 4 foram sorteadas. O candidato já respondeu todas as 4 perguntas. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. No retorno, aí nós teremos 2 perguntas para o candidato político-partidária, de cunho político-partidária, e, na sequência, mais 2 para encerrar essa entrevista, que serão extraídas da nossa live, dos nossos internautas. Então, daqui a pouquinho, nós teremos, né, essas 4 perguntas logo no retorno do bloco de comerciais. Aguarde um instante só. Muito bem, já estamos de volta com o Itnet Notícias Dia. Olha, a gente vai agora para a segunda rodada de perguntas e a gente tem 2 inicialmente de cunho político-partidário. A primeira delas, eu gostaria que o candidato Antônio Carlos falasse para os nossos assinantes, né, para os nossos telenautas, internautas, por que o senhor se sente credenciado para ser prefeito de um município importante, como é o município de Campo do Brito, que integra aqui a nossa região agreste. Olha, querido, veja bem, eu me sinto alguém preparado para representar o nosso município. Eu costumo dizer que um vereador atuante, ele pode ser um excelente prefeito. Um deputado estadual atuante pode ser um bom governador. Um deputado federal e um senador atuante pode ser um bom presidente da República. Por quê? Tudo o que acontece no município vai para a caixa de ressonância, que é a Câmara Municipal. Quando se é atuante, e o seu amigo aqui, ele foi um vereador atuante. Então, nós atuamos na área da educação, segurança e na área, né, da saúde. Um resumo rapidinho, e o povo conhece a nossa história, mas muitos jovens não conhecem, certo? A nossa educação era a 3ª pior do Estado. Nós lutamos para que houvesse um concurso público, o primeiro da história política de Campo do Brito, que não houve malandragem e que eu fiscalizei de perto, né? E que simplesmente foi um sucesso. A educação, que era a 3ª pior do Estado, passou a ter professores de nível superior, tá certo? O salário do professor, que antes era uma miséria, passou a ser o melhor do que o do professor do Estado, tá certo? Tudo aconteceu ali com o seu amigo que vos fala. E daí para frente, a educação foi tomando um rumo diferente, né? Era uma educação onde os alunos, em vez de comer a merenda normal, era migal de massa de milho, e a gente defendemos. Na história política de Campo do Brito, nunca houve um vereador, com exceção daquele que eu convidei para andar comigo, que visitasse todos os colégios do município, presencial, todos os postos de saúde do município, presencial. E a gente pôde ver, né, o que estava acontecendo. Então, fizemos com que chegasse a merenda escolar e fomos acompanhar o caminhão para descarregar essa merenda em todos os colégios do município. Na saúde, fizemos com que chegasse o remédio, porque abria os postos, mas não tinha com que fazer um curativo, e nós fizemos com que chegasse o remédio. Na farmácia do município, as pessoas cadastradas não pegavam remédio, como está acontecendo nos dias de hoje nessa gestão. Muita gente me reclamando que vai lá e não tem remédios, né? Então, fizemos chegar o remédio na farmácia do município. Outra coisa, a segurança. O delegado prendia de dia, soltava de noite o pessoal ia roubar. Depois ia tirar na canela do ladrão no dia seguinte em praça pública. Eu solicitei do prefeito que mudasse aquele delegado, sou um vereador, ia tirar ele de lá e ficaria vergonhoso para o prefeito. Ele me atendeu e tirou em menos de 8 dias. Isso é fazer segurança, saúde e educação. Mas tem mais. Defendemos o direito dos alunos universitários ter o direito de ir para a sua faculdade, uma vez que era feita a abertura, que não é lei, não é obrigado, mas quando era feita a abertura para que meia dúzia fosse, que os demais tivessem oportunidade. Defendemos e lutamos por isso. Então, todos os secretários do município foi convocado pelo presidente da Câmara a ser sabatinado e pedido solicitado por esse amigo que está lhe falando. Então, eu sou alguém que conheço o nosso povo e as suas dificuldades e limitação, sempre defendi. E como prefeito, eu poderia fazer muito mais. Por isso é que estou candidato.
Candidato, uma segunda pergunta. Eu gostaria, antes da pergunta, somente de lembrar ao pessoal de Campo do Brito que pode, você que está nos assistindo, pode mandar a sua pergunta. Daqui a pouquinho nós vamos selecionar 2 perguntas desta live, né, para que sejam feitas, né, ao nosso candidato Antônio Carlos do PMN, candidato a prefeito, né, do município de Campo do Brito. Nosso entrevistado hoje aqui no Itnet Notícias Dia. Candidato, há uma cultura no Brasil da compra de voto. Isso ocorre em todo o Brasil, ocorre no Nordeste e Sergipe não é diferente. Eu gostaria que o senhor opinasse sobre essa política do clientelismo, onde os poderosos, aqueles que têm maior poder aquisitivo, né, numa situação de desigualdade, têm mais chances, né, do que aqueles que não dispõem de tantos recursos financeiros numa campanha eleitoral. Gostaria que o senhor opinasse sobre isso. Muito boa essa pergunta. Está aqui alguém candidato a prefeito de Campo do Brito, de um nível financeiro, eu diria, mínimo, não diria nem mínimo, médio, mínimo, e acredito em um trabalho de conscientização para a mudança dessa cultura infeliz e miserável. Em Campo do Brito é o que mais acontece. Nós estamos vivendo agora um momento onde o atual, né, o prefeito atual é de tradição milionário e que fazem política em cima desse segmento. O que está chegando aí, né, é um camarada que o povo do Brito não conhece a não ser da sua localidade onde mora, de onde saiu, quer dizer, há 20 anos fora do município, e é um camarada que anda rotando em todos os povoados, o povo anda me dizendo que são enojados da forma de fazer a política dele, ele anda rotando 6, 8 milhões para ganhar a eleição em Campo do Brito e dizendo o quê? Palavra dele, eu não ouvi, mas o povo está falando. E ele dizendo que se depender de dinheiro, ele é o prefeito de Campo do Brito. Lamentavelmente, ele está equivocado, está acendendo o outro que está do outro lado a gastar, que não gosta de gastar do dele, mas, né, a gastar também na política. O que acontece? Eu entendo que o povo tem que abrir os olhos e a mente para o entendimento de que, para se ter um prefeito no município, ele não precisa ser rico, nem precisa gastar milhões numa campanha. Quem gasta milhões numa campanha é para enganar o eleitor, seduzir o eleitor. Faz meio mundo de as campanhas, né, com muitos carros de som, muito movimento, envolve as pessoas que passaram 4 anos aí passando necessidade, desempregado, né, abandonado, jogado aí, tá certo? Aí agora vem fazendo festa para enganar as pessoas e iludir com recurso financeiro. O que eu observo? Eu observo que o povo de Campo do Brito já sofreu muito com isso. E está acontecendo em Campo do Brito que cada eleição é uma história. Então o povo não tem votado repetitivamente nos mesmos candidatos, porque se não fez uma boa administração, eles vão lá e votam no outro. E eu, nesse momento, vejo o seguinte: 2 potências financeiras, 2 capitalistas, tá certo? Que não sabem o que é pobreza, não sabe o que é desemprego, não sabe o que é faltar água em casa, o que é faltar o pão, deixar de honrar um compromisso, pessoas dignas de caráter, né? Com quem tem, porque não tem de onde tirar para honrar o compromisso. Então, eles são meros, além de ser pessoas que iludem aos pobres, né? Menos favorecidos, para ganhar a eleição e depois abandonar o povo. Então tem que acabar. Eu entendo o seguinte: voto não é para ser comprado e nem trocado, é para ser conquistado. E aqui estou eu para mostrar ao povo que nós estamos aptos e precisamos, né, de um olhar diferente para um novo tempo. Bom, eu gostaria somente de lembrar ao candidato e aos demais que irão conceder entrevista no decorrer da semana aqui no Itnet Notícias Dia, que dentro do regramento pré-estabelecido não serão permitidas ofensas a nenhum candidato. Isso é extremamente relevante para a democracia. Candidato, nós já temos 2 perguntas dos nossos internautas que estão acompanhando a nossa live. A primeira delas é no sentido do emprego, né? Qual a política de emprego para a população de Campo do Brito, caso o senhor venha a ser eleito nas próximas eleições de 15 de novembro? Maravilha essa pergunta. Eu quero dizer ao povo de Campo do Brito que nos últimos 40 anos não mudaram a forma de fazer política porque não tem projetos, ideia nem proposta para discutir com a sociedade, nem estão aí para a sociedade. Isso é fato. Quem mais sabe é o cidadão e cidadã britense. Nós temos projeto para geração de emprego e renda. Como fazer isso? Revitalizando o nosso comércio, em parceria, dando o incentivo necessário
para que eles possam buscar meios, né, de atender melhor o nosso povo, na competitividade com os outros municípios, certo? E gerar emprego para o nosso município. Temos que resgatar. Nós temos em torno de 35% a 40% do nosso povo de Campo do Brito que compra fora do município. Cada compra feita fora do município, você está simplesmente gerando impostos para o outro município, você está simplesmente gerando possibilidade de emprego para outro município. Nós vamos criar uma plataforma de marketing, né, em torno do comércio, onde vamos trabalhar a conscientização do nosso povo, mostrando a eles que precisa comprar em Campo do Brito tudo aquilo que nós temos lá disponível à venda, para que, assim sendo, cada compra que você faz, você vai estar gerando a possibilidade de emprego para o seu filho, seu genro, sua nora, seu esposo ou para você. Então entendam bem, como fazer isso? É simples. Em parceria com os comércios local, nós vamos ouvir o comerciante, vamos ouvir as suas deficiências e dificuldades, o que for preciso dar de incentivo a gente vai dar, fazer uma parceria para fortalecer o nosso comércio, porque fortalecendo o nosso comércio vamos gerar emprego e renda, e um comércio forte vai atrair indústria e outras empresas para o nosso município. Feito isso, vai acabar essa miséria, essa humilhação que tanto eles permeiam no dia a dia da política do nosso município. Revitalizar também a nossa agricultura, a pecuária do nosso município. E é possível fazer isso com equipe técnica apropriada. As pessoas trabalhando na agricultura vão gerar emprego e renda. Bom, e agora a gente vai para a última pergunta dos internautas. A pergunta é no sentido de políticas destinadas aos jovens de Campo do Brito. O que é que o candidato pretende fazer pelos jovens para evitar que eles saiam do município, né, que migrem para outros municípios? O senhor já falou sobre a questão do emprego, mas qual a política global que o senhor pretende implantar dentro do município para assegurar os jovens por lá? Então, a nossa ideia é justamente nesse caminho que acabamos de falar. Nós queremos criar verdadeiramente uma Secretaria de Agricultura que existe, mas não funciona, com um técnico responsável, que cria-se um grupo de técnicos para interagir no nosso povoado. Nós temos mais de 50% das nossas terras produtivas ociosas. Os políticos não estão vendo isso. Fazer uma parceria com o agricultor, com o pecuarista, tá certo? Incentivando com ensinamento e projetos técnicos que você pode, em pequenas terras, produzir bastante. Então, daí, nós vamos manter o povo que mora nos seus povoados, tá certo? Trabalhando e fornecendo condição de trabalho para outras pessoas. Fazer uma parceria, nós temos lá 600 donos de casa farinha. Buscam as mandioca em Alagoas, Salvador e São Paulo. Ora, vamos passar a produzir no nosso município, né? Isso vai, com certeza, movimentar a nossa área rural. Movimentando essa área rural, vai gerando emprego, vai gerando renda. Então, precisa sentar e conversar com esses donos de casa de farinha para ver uma condição melhor, tá certo? Para desenvolver esse projeto. E para os jovens do povoado e também da cidade, a geração de emprego ela vai vir através do nosso comércio. O comércio forte vai atrair empresas, outras indústrias para o nosso município. Agora, é preciso que o povo de Campo do Brito tenha um gestor que tenha política pública para trabalhar, como eu estou falando aqui, e trabalhar também com o comerciante e com o próprio povo, que hoje compra fora do município, e quem compra fora do município, quem mais compra, para que assim, havendo mais impostos, né, vai entrar nos cofres públicos do município para uma melhor gestão, tá certo? E uma geração de emprego. O nosso alvo e proposta para o comércio local é que cada um não só multiplique, mas triplique ou quadriplique a quantidade de funcionários do nosso município para atender os nossos jovens. Muito bem, vocês acompanharam aqui 8 perguntas que foram feitas ao nosso candidato Antônio Carlos, ele que é do partido PMN e é candidato a prefeito do município de Campo do Brito. Ao todo nós entrevistaremos 3 candidatos no decorrer da semana. Antônio Carlos, por sorteio, é importante lembrar, foi o primeiro candidato. E a entrevista, ela não se encerra aqui porque a gente vai para o intervalo comercial, candidato, e nós teremos ainda aqui as considerações finais, mas antes teremos uma avaliação. A gente gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dos candidatos, né,
que concorrerão com o senhor nas próximas eleições, aliás, que estão concorrendo nas próximas eleições, que acontecem no dia 15 de novembro, logo após o intervalo comercial. É rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o Itnet Notícias Dia. Nós estamos entrevistando o candidato Antônio Carlos, do PMN, lá de Campo do Brito. Ele é o nosso primeiro entrevistado nessa rodada de entrevistas que nós faremos aqui com os candidatos a prefeito dos municípios integrantes aqui da região agreste. Candidato, eu gostaria somente de lembrá-lo que todas as perguntas que foram feitas, elas serão também repetidas aos demais candidatos, né, para que não haja nenhum tipo de distinção, para que o princípio da isonomia, né, ele seja respeitado. Então, não haverá distinção nas perguntas. Aquelas que foram feitas aqui ao senhor serão também feitas aos demais candidatos concorrentes nas próximas eleições. Bom, e por falar em candidatos concorrentes, nós gostaríamos que o senhor fizesse agora uma avaliação dos candidatos sem comentário e sem justificativa. Apenas que o senhor desse a nota, primeiramente, né, para o candidato Marcel Souza. Importante lembrar que o senhor pode se abster, né, o senhor pode se abster de dar a nota, ou pode se abster de dar a nota a um e dar a nota ao outro, ou pode dar a nota aos dois. Fique à vontade, é um direito que lhe assiste. Para o candidato Marcel Souza, qual a nota que o senhor dá de 0 a 10? Olha, eu não gosto de me abster, eu gosto de falar. Então é o seguinte, na minha concepção, já foi dado nota maior. A nota para ele hoje seria em torno de 4. Nota 4. Abaixo da média. Muito bem. Para o candidato Zominho. 000. Essa é a nota que o senhor dá? É a nota. Muito bem. Agora, o senhor tem 5 minutos, candidato, para suas considerações finais. Fique à vontade, né, para fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecê-lo pela entrevista. Obrigado por ter atendido ao convite da TV Itnet para que viesse aqui para participar dessa rodada de entrevistas. Meu querido, eu que agradeço, sou grato, né, a você, a toda a equipe que está aqui trabalhando, né, e também ao patrono, tá certo? Então, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me dá de um projeto que era para ter acontecido há 28 anos atrás, Ele me dá de concretizar agora, lutar. Eu quero dizer ao povo de Campo do Brito, eu sou você lá na prefeitura. Eu sou de nível mínimo, mas não é porque eu sou de nível mínimo financeiramente, é porque tenho caráter, dignidade, respeito e amor ao meu povo. E nunca menti, mas nem para ganhar, nem a salvação que não se ganha com mentira, é com verdade. Então, não trabalho com mentira e com engano. E a gente tem visto aí, o prefeito, ele tem feito muitas promessas, mas não tem cumprido. Está cheio aí, não tem espaço para a gente falar sobre essas coisas, mas eu quero me ater ao seguinte, a você, pai de família, que tem sido enganado com promessa em véspera de eleição, nós temos propostas para geração de emprego e renda para o seu filho, para você, para a sua esposa, né? Para a sua família. Para você, jovem desportista, nós temos promessa, projeto, não promessa, projeto. E eu chamo a todo cidadão e cidadã britense, vai no YouTube, Antônio Carlos PMN, lá você vai ver o nosso plano de governo na íntegra, porque o tempo é pouco, a gente agradece por esse pouco de tempo, porque se for olhar direitinho, o tempo eleitoral é muito menos do que, é inferior a isso centenas de vezes. Então eu sou grato a Deus, tá certo? Porque estou podendo expor aqui os meus projetos. Na área da segurança, nós temos um projeto maravilhoso, onde vamos gerar, tá certo? Aquilo que chamamos de meios, criar, né, um reforço na área da segurança, para, junto, em parceria com a Polícia Militar e Civil, fazer a segurança preventiva do nosso município. Nós falamos com riqueza de detalhe lá no plano de governo. Na área da saúde, nós vamos mudar a história da saúde de Campo do Brito, que está só decaindo há 20 anos aí, vem decaindo. Nós tínhamos lá médicos obstetras que faziam o pré-natal das nossas gestantes em município de Campo do Brito, não tem mais. Nós tínhamos lá médicos de plantão 24 horas, não temos mais. Então, nós temos um projeto para colocar, né, implantar um laboratório básico, né, para exames de sangue, fezes e urina dentro daquela clínica. Temos um projeto
para um aparelho de ultrassom que eu ouvi dizer que tem um por lá com força da pandemia, mas não sei nem se é do município ou se é locado, mas terá um, se não for do município, terá um do município, para que todos tenham acessibilidade. Nós temos um projeto na área da saúde, onde nós vamos valorizar o profissional da saúde. O contrário desses patrões aí que se acham patrões do povo, do funcionário público, nós não seremos, nós seremos simplesmente aquele que vão estar liderando o funcionário público, com respeito, com zelo e com coerência. Eu quero dizer que a história vai mudar. Não mexeremos, se Deus assim nos der a oportunidade de chegar, em nenhum dos que estão lá prestando serviço pelas empresas terceirizadas. Não mexeremos, a não ser por ordem judicial, naqueles que têm os seus contratos no município. Não, mas tira-se de quem está e bota outros. Não, nós não mexeremos em nada disso. Nós vamos continuar vendo legalmente a forma de manter os que estão e buscando outro através de concurso público. Então, observe bem, na segurança, na saúde, educação, nós temos um projeto onde vamos acabar com essa taxa que os alunos universitários pagam para andar no carro do município e ainda paga a taxa para se deslocar para as suas faculdades. Não, mas é através da associação, não importa. Como vai ser a parceria, nós vamos definir isso aí. Mas o estudante universitário não tem que pagar um centavo para ir à faculdade. E tem mais, e aqueles que se formarem, nós vamos criando um projeto, vamos implantar, onde a despesa com a festa de formatura, 50% o município vai arcar. É um dos nossos desejos. Sabe por quê? Os pais se esforçam tanto para os seus filhos se formarem, terem uma faculdade. E aí tem duas frustrações. A primeira, às vezes não pode pagar a sua festa de formatura. Normalmente não pode, por causa do desemprego. Outra coisa, e sem falar nisso, ainda tem um outro detalhe. Quando se informa, o município não oferece emprego. Porque não tem políticas de geração de emprego e renda. Sabe por quê, cidadão e cidadã britense? Porque eles não querem que vocês sejam livres. Eles querem que vocês continuem jovens de Campo do Brito, escravos da velha política arcaica do município que tem se alastrado no país todo. Nós precisamos mobilizar para vencer, para mudar essa história. E eu peço a todos vocês um novo olhar para um novo tempo em Campo do Brito, com fé, coragem e determinação para vencer. E eu agradeço ao nosso nobre repórter e a todos que compõem essa empresa. Bom, candidato, muito obrigado. Agora eu gostaria de entregar uma lembrancinha aqui. É um kit, Itnet, um kit da Itnet para o nosso candidato. Cumprimentar aqui o Jonathan, que é o vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, na chapa do candidato Antônio Carlos. Aceite como uma forma de carinho e agradecimento nosso. Obrigado por ter estado aqui conosco, E eu convido também o Jonathan, que é candidato a vice-prefeito, para também receber um brinde aqui da TV Itnet. A gente vai brindar todos os candidatos. Aceite aí como forma também de agradecimento por estar aqui. Obrigado realmente a vocês, Antônio Carlos, obrigado, Jonathan, boa sorte para vocês nessa caminhada. Muito obrigado. Tá, e, portanto, nós entrevistamos o candidato Antônio Carlos, candidato a prefeito do município de Campo do Brito. Amanhã nós teremos um outro candidato que nós anunciaremos logo após o intervalo comercial. Aguarde um instante só.